Olá, essa é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física B e nessa 13ª aula continuamos com aplicações e exemplos e agora nós gostaríamos de mostrar como uma outra identidade vetorial envolvendo os operadores diferenciais pode ser utilizada para fazer com que das equações de Maxwell na forma diferencial nós possamos retirar uma expressão para os campos E e B, campos vetoriais E e B, de tal sorte que vamos mostrar que esses campos satisfazem uma equação desse tipo. Uma equação desse tipo representa uma onda com fonte F que se propaga com velocidade v. Então vejam só, o que nós estamos querendo dizer é que dentro dessas equações há uma equação desse tipo, estruturalmente falando, que mostra que os campos elétrico e magnético se comportam como ondas. Esse resultado pode parecer um resultado banal, mas na verdade ele foi um resultado que revolucionou o século XIX. No século XIX não se sabia ainda com certeza qual seria a natureza da luz, e não se sabia inclusive que a luz estava associada ao fenômeno eletromagnético no início do século. E o que as equações de Maxwell vão mostrar é que não só existe uma conexão entre os campos elétrico e magnético através dessas equações, como esses campos elétrico e magnético são campos que viajam na velocidade da luz, ou seja, V vai ser mostrado como sendo igual a C, que é a velocidade da luz. Com isso, pelo menos ao final do século XIX, no âmbito ainda do eletromagnetismo clássico, ficou demonstrado que os campos eletromagnéticos eram, e que portanto a luz, que é um fenômeno eletromagnético, sabe-se então, a partir daí, que esses fenômenos associados à luz são fenômenos ondulatórios. Então é um resultado extremamente importante e que pode ser obtido diretamente das equações de Maxwell na forma diferencial. Vejam, como eu posso fazer essa dedução? A primeira coisa a se notar é que uma equação de onda precisa ter um operador laplaciano. Eu não tenho operador laplaciano nessas equações, mas eu posso obtê-lo através de uma identidade que é a seguinte: que o rotacional do rotacional de um campo F pode ser escrito como gradiente da divergência de F menos o laplaciano de F. Isso foi um resultado que já foi demonstrado em uma aula anterior. Então eu sei que se eu aplicar o rotacional sobre esta equação, a equação chamada de Faraday, eu vou obter para o campo elétrico, que vai estar no lugar do F, nessa expressão, um laplaciano. Então vamos fazer isso. Então eu tomo o rotacional do rotacional de E eu, obviamente, do outro lado eu fico com o rotacional de dB dt. Eu sei que eu posso trocar, porque são todos derivados parciais, então eu fico com um d dt de rotacional de B. Ok. Deste lado que aqui está, eu uso a identidade e obtenho que isso pode ser escrito como sendo o gradiente da divergência do campo elétrico menos
o laplaciano desse campo. Vejam aqui que eu consegui essa identidade. Eu agora posso passar esse termo para o lado de lá e ficar simplesmente com d dt do rotacional de B. E isso tudo vai ser igual a zero. Agora, aqui, neste termo, eu uso a primeira equação, chamada lei de Gauss, e eu sei que divergente de E é igual a ρ sobre ε0, então eu fico com menos Laplaciano de E mais d dt do rotacional de B é igual a menos o gradiente de ρ sobre ε0. Eu agora posso usar a quarta equação, chamada equação de Ampère-Maxwell, pouco importa o nome para nós, e substituir o rotacional de B pelos termos que aqui estão. Eu já vou considerar μ0 ε0 igual a 1 sobre c ao quadrado, que é um resultado conhecido no eletromagnetismo. Então, fazendo essa substituição, eu fico com menos Laplaciano de E mais d dt, que aplica-se sobre μ0 j mais 1 sobre c ao quadrado dE dt. E isso tem que ser igual ao termo que já havia sido obtido, que é menos o gradiente de ρ sobre ε0. Então, eu posso melhorar um pouco mais isso aqui, mas vejam que aqui eu vou obter uma derivada segunda do campo elétrico. Então, já podemos escrever como menos Laplaciano de E mais 1 sobre c ao quadrado dE dt mais μ0, que é uma constante, dj dt é igual a menos o gradiente de ρ sobre ε0. Trocando os sinais de todos os termos, eu fico aqui com o Laplaciano de E menos 1 sobre c ao quadrado d2E dt2 é igual a menos o gradiente de ρ sobre ε0 menos μ0 dj dt. Essa equação, então, se nós compararmos com essa equação aqui de cima, que era uma equação que eu chamei de uma equação de onda, ela é uma equação de onda, por ter este termo aqui, e os termos que estão, faltou trocar o sinal aqui, perdão, os termos que estão à direita são os termos responsáveis por serem a fonte da onda. Então, com isso, nós obtivemos as equações a equação de onda para o campo elétrico. Evidentemente que para o campo magnético, o tratamento vai ser absolutamente semelhante. Há uma situação interessante que nós poderíamos também incluir nessa nossa análise, que tem a ver com os resultados que foram obtidos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos que o campo elétrico pode ser escrito como sendo menos o gradiente de um potencial escalar, menos a derivada de A, que é o potencial vetor, com relação a T. Ora, isso é interessante, porque eu posso, por exemplo, aplicar o divergente do E para obter um Laplaciano de φ. Então, eu aplicando o divergente de E, eu obtenho aqui menos o Laplaciano de φ menos a derivada do divergente de A, eu já fiz a troca aqui das derivadas, dt.
Agora vejam só, este lado aqui eu sei o que é. De novo, é ρ sobre ε0. Então, o menos laplaciano de φ é igual a ρ sobre ε0 mais d dt do divergente de A e pronto. Ao mesmo tempo, eu sei que o rotacional de B menos 1 sobre C ao quadrado, a derivada de E com relação a T, é igual a μ0 J. É a equação que está aqui. Exatamente. Então, se eu tomar, eu sei que o B é igual a um rotacional de A. Então, se eu colocar se eu tomar este termo aqui, eu vou ter que o rotacional do rotacional de A, substituir o B por rotacional de A, menos 1 sobre C ao quadrado, d dt, aqui eu vou substituir o E, que é menos o gradiente de φ menos o dA dt, isso vai ser igual a μ0 J. Então, até agora, eu tenho duas equações. Sendo que essa última nós podemos até melhorar e colocar que isso aqui é o gradiente da divergência de A menos o laplaciano de A menos 1 sobre C ao quadrado menos o gradiente de φ menos dA dt é igual a μ0 J. Então, para efeitos de cálculo, essa última equação é mais interessante. E nós ainda podemos fazer mais uma simplificação, que é pegar esse menos e cortar com os menos que estão lá dentro. Agora, essas equações são equações, no mínimo, curiosas, na verdade. Porque, vejam só, eu gostaria de obter uma equação de onda para o potencial escalar e uma outra equação de onda para o potencial vetor. Ora, eu já cheguei em coisas razoavelmente parecidas. Eu tenho aqui faltou um DDT, perdão. Eu tenho aqui algo do tipo o gradiente do divergente de A menos o laplaciano de A mais 1 sobre C ao quadrado, pegando esse termo agora, derivada em T. Derivada segunda de A com relação a T ao quadrado, mais 1 sobre C ao quadrado, derivada com relação a T do gradiente de φ, tem que ser igual a μ0 J. Pois bem, o que eu posso fazer? Eu quero manter, evidentemente, este pedaço aqui. Então, olha só o que eu posso fazer com os termos que aqui estão. Eu fico com laplaciano de A, este termo, menos 1 sobre C ao quadrado, porque eu mudei o sinal, que é este termo aqui, mais, menos
gradiente. Eu vou pôr o gradiente até em evidência. Gradiente de 1 sobre c ao quadrado dφ dt, que vem desse pedaço aqui em que eu já pus o gradiente em evidência, mais o divergente de A, que vem desse termo aqui. E tudo isso tem que ser igual a μ0j. Agora, prestem atenção nessa passagem que ela é bastante interessante. Eu vou fazer com que isso daqui se anule, ou seja, eu vou exigir isso daqui. Então, isso aqui é uma exigência que eu faço. Depois eu tenho que ver se essa exigência faz algum sentido. Mas foi uma exigência que eu fiz. Se isso é igual a zero, a minha primeira equação de onda para o potencial vetor fica imediatamente dada por este resultado que aqui está, μ0j. Por outro lado, deixa eu só cercar, colocar isso aqui para poder destacar a equação. Por outro lado, eu posso escrever que, como isso daqui é zero, eu posso escrever que o divergente de A é igual a menos o 1 sobre c ao quadrado dφ dt. Mas se isso é verdade, eu pego agora este resultado, que é um resultado intermediário, e eu levo de volta na equação para o φ, que é essa equação que está aqui. Então, eu fico com menos Laplaciano de φ, eu já vou mudar esse sinal. Então, Laplaciano de φ ficaria menos mais ddt do divergente de A. Mas o divergente de A vem com menos, então isso aqui ficaria com menos 1 sobre c ao quadrado, dt2 de φ, fica em segunda ordem porque aqui tem um dt, e ali já tem um dt também, igual a menos, aqui fica um sinal negativo, menos ρ sobre ε0. Então, com aquela exigência que eu fiz, eu obtive essas duas equações, uma para o potencial vetor, outra para o potencial escalar, todas elas tendo a densidade de corrente como fonte, no caso para o potencial vetor, e a do potencial escalar tendo como fonte a densidade de carga elétrica. Então eu posso dizer também que os potenciais φ e A se comportam como ondas. Eu precisaria então agora justificar essa exigência. Esse resultado é um resultado bastante interessante no eletromagnetismo. Por quê? Vamos reescrever aqui aquela equação que nós supusemos poder ser feita igual a zero sem perda de generalidade. Nós temos que demonstrar que isso agora pode ser possível. Então vejam só, lembrando que o nosso campo elétrico é menos gradiente de φ menos dA dt, e que o nosso campo magnético é igual ao rotacional do A, nós nos damos conta, por conta de uma identidade vetorial, que o nosso A, ele na verdade é dado a menos do gradiente de uma função psi. Por quê? Porque a hora que eu tomar o rotacional de A, isso vai ser igual ao rotacional de A'. Então,
Isso significa que tanto A quanto A' geram o mesmo campo B, que é a variável que importa no eletromagnetismo clássico. Ora, mas se isso é verdade, vamos substituir esse A nessa equação. Então eu fico com o E, é igual a menos gradiente de φ, e aqui eu substituo o A pela expressão, ficaria dA' dt menos gradiente de d psi' dt. Eu de novo troquei o gradiente pela derivada temporal. Eu posso fazer isso sempre. Ora, então, se eu escrever o meu φ' como sendo, o meu φ como sendo um φ' menos vou colocar aqui psi, né? Eu coloquei como psi. Um d psi dt. Eu vou ficar com o gradiente de φ' menos, agora vira mais por causa desse sinal, mais o gradiente de d psi, que é psi, de d psi dt, menos o dA' dt, menos o gradiente de d psi dt. Esse termo, então, cancela com esse. E nós agora temos que o E continua sendo dado da mesma maneira para esses dois potenciais φ' definido dessa forma e A' definido dessa forma, como sendo menos dA' dt. Então, notem que nem o campo elétrico, nem o campo magnético são afetados pela troca de campo vetorial, potencial vetor, que é o A, e o potencial escalar, que é o φ. Isso significa dizer que no âmbito do eletromagnetismo existe uma espécie de liberdade na escolha dos potenciais. A gente sabe que os potenciais costumam ter essa característica, só que no âmbito do eletromagnetismo ela é um pouco diferente, que é a liberdade de escolher o potencial vetor a menos de um gradiente e o potencial escalar a menos de uma derivada temporal. Ora, se nós levarmos agora essas duas igualdades, transformações, nesta equação aqui, nesta equação aqui de cima, nós obtemos que 1 sobre c ao quadrado, o d dt de φ fica φ' menos d psi dt, mais o divergente de A' mais gradiente de psi é igual a alguma coisa. Vamos ficar sem dizer o que é ainda. Então, vejam só. 1 sobre c ao quadrado, dφ' dt, mais divergente de A' pode ser escrito como sendo o laplaciano menos o laplaciano de psi mais 1 sobre c ao quadrado d2 psi dt2. Então vejam que interessante. Essa liberdade que eu tenho nos potenciais
essas aqui, tem essa liberdade nos potenciais. Essa liberdade chamada calibre, então é uma liberdade chamada liberdade de calibre, porque eu posso usar o psi para calibrar os potenciais, essa é mais ou menos a ideia. Ela me permite dizer o seguinte: vamos supor que esta igualdade não se verificasse. Tudo bem, eu faço essa transformação aqui no potencial, faço essa transformação no φ, e como psi é uma função escalar arbitrária, eu escolho um psi que dá zero. E aí, nesses novos potenciais transformados, mesmo que essa equação aqui não fosse igual a zero, eu conseguia fazer a transformação de tal maneira que ela continuasse igual a zero, sem afetar nem o campo elétrico, nem o campo magnético. Então, como é sempre possível escolher uma função psi que calibra esta identidade, que inclusive é chamada calibre de Lorentz, eu posso já desde o início assumir que isso daqui é igual a zero, ou seja, eu já estou assumindo que eu estou numa situação de potenciais transformados em que isso aqui simplesmente é zero. Isso é verdade porque eu posso sempre fazer isso. Então, nesse caso, valem exatamente essas duas equações que foram obtidas justamente com a imposição, que agora já não é mais uma exigência nossa, algo que pode ser feito sempre, da nulidade do elemento que está representado aqui. Então, essa é uma propriedade muito importante do eletromagnetismo e que você pode obter diretamente das equações de Maxwell simplesmente investigando essas equações com propriedades do cálculo vetorial envolvendo operadores diferenciais. É isso. Obrigado pela audiência.